juntos? Eu convido a todos para que nos coloquemos de pé e acompanhamos juntos a leitura do texto que se encontra no Evangelho, segundo o relato de São Mateus. Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 3. Versos 13 a 17. Mateus 3, de 13 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Oremos. Eterno Deus, que no batismo de Jesus no Rio Jordão, o revelaste como teu amado Filho, e o ungiste com teu Santo Espírito, concede que todos quantos são batizados em seu santo nome perseverem na aliança que tu firmaste conosco e confessem-no com ousadia como Senhor e Salvador, o qual vive e reina contigo e o Espírito Santo na tua glória eterna. Amém. Igreja pode se sentar. Em todo grande empreendimento que nós fazemos na nossa vida, nós primeiro sonhamos, nós idealizamos aquilo que queremos alcançar e depois passamos a pesquisar, a descobrir e a colocar no papel os meios para realizar esse nosso sonho. Disso nasce um projeto. E do projeto, antes de partirmos para a realização final do nosso empreendimento, do nosso sonho, é comum que nós preparemos um modelo, uma versão menor, uma versão de teste, daquilo que nós pretendemos alcançar. Esse modelo, essa versão menor, versão de testes, ganha vários nomes dependendo da área em que estamos tratando. Pode ser um protótipo de um carro ou de uma máquina, podem ser aquelas roupas exageradas que nós vemos nos desfiles de moda da televisão, pode ser o trailer de um filme, ou um produto promocional que uma empresa põe no mercado por um tempo limitado e, se ele vender bem, ele passa a ser fabricado em grande escala. Pode ser até mesmo a maquete de um prédio. E esse é o meu exemplo favorito, as maquetes. Desde criança eu sempre gostei de ver maquete de prédio, aquelas cidadezinhas em miniatura em torno das quais corriam aqueles trens de ferro-ramo, e ver todos aqueles detalhezinhos, aquelas árvores, aquelas pessoas, imaginar como seria ver tudo aquilo na vida real, em tamanho real. Os modelos nos dão uma boa ideia do que será ou do que deverá ser aquele empreendimento quando for concretizado, quando ele deixar de ser projeto para ser realizado na prática. E mais do que isso, os modelos nos permitem sonhar junto com quem os fez, com quem primeiro teve aquele sonho e fez aquele projeto. Não é à toa que toda vez que nós entramos num shopping, nós vemos lá os estantes das imobiliárias e das construtoras com maquetes daquelas casas, daqueles prédios que eles querem nos vender e que quase sempre ainda estão na planta, ainda estão no projeto. Eles não querem nos vender apenas uma casa, um apartamento, eles querem nos vender um sonho. Mais do que isso, eles querem que nós sonhemos junto com eles o sonho da casa própria. Então, os modelos são uma visão prévia, são um indicador daquilo que vai ser o projeto quando o projeto for concluído, quando ele for posto em prática. E nós podemos saber, sim, como vai ser uma casa olhando só o projeto, só a planta baixa, mas olhando a maquete dela, nós podemos sonhar, nós podemos imaginar como é que seria conosco morando lá dentro, como seria uma vida lá dentro. E é pensando nisso que eu quero propor, com base no texto que nós lemos, o tema desse sermão, que é o batismo de Jesus como um modelo da vida cristã. Por que seria isso? Vejamos o contexto da passagem que nós acabamos de ler. No começo do capítulo 3, sigam comigo. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista
pregava o arrependimento dos pecadores e batizava aqueles que se convertiam do mal. No versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O papel de João Batista já havia sido traçado por Deus na eternidade. O profeta Isaías já havia falado dele. Mateus 3,3 é uma citação de Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista pregava o arrependimento, preparando seus ouvintes para a vinda de Jesus, porque está próximo o reino dos céus. Então, no versículo 13, nós vemos Jesus, que é Deus, que é homem perfeito e sem pecado, que jamais teve nada do que se arrepender, descer da Galileia até o Jordão para poder ser batizado por João. Da Galileia até a Judéia era uma viagem longa. Os galileus, os judeus do norte de Israel, geralmente só faziam esse caminho em grupo, quando eles iam em peregrinação para Jerusalém, porque o caminho era perigoso, atravessava deserto e atravessava também as cidades dos samaritanos, que eram inimigos dos judeus. Vamos pensar em termos da cultura popular brasileira, do catolicismo popular brasileiro. O que as pessoas iriam pensar de um homem que desce do Ceará até uma cidade como Aparecida do Norte a pé? Eles não pensariam, esse aí tem pecado de sobra para pagar, não é? Pois foi mais ou menos por causa disso que João Batista se assustou tanto no versículo 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João pregava batismo de arrependimento. O público-alvo da pregação de João eram os pecadores, que tinham muito do que se arrepender, e até religiosos do judaísmo, os fariseus e os saduceus, vinham ter com ele. E de repente, o único que não precisava escutar aquilo que João tinha para dizer, o único que nunca pecou, ele vem ter com ele, pedindo até para ser batizado. Por quê? A resposta de Jesus é misteriosa. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A justiça de que fala Jesus é de que ele se identifica totalmente conosco, com os pecadores. Jesus foi homem nascido debaixo da lei para cumprir, para obedecer toda a lei no nosso lugar. Jesus passou pelo batismo de João, mesmo sem ter pecado, mesmo sem precisar, assim como ele foi condenado à morte que era reservada para os piores bandidos, que era a morte de cruz, mesmo sem ter cometido crime nenhum. O batismo de Jesus aponta para a cruz, e o próprio Jesus chamou a sua morte na cruz de batismo, em Lucas 12,50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então, Jesus não passou pela água do Rio Jordão porque ele precisava, porque ele tinha pecados para lavar, para purificar, mas para cumprir a justiça, para mostrar o caminho pelo qual ele passaria, o inocente assumindo a culpa pelos culpados, o justo pelos injustos. E mais do que mostrar o caminho pelo qual ele passaria, no seu batismo nós temos Jesus mostrando o caminho que ele abriu para nós e pelo qual nós devemos passar como seus seguidores. Jesus está dando o modelo da vida cristã no seu batismo. Nessa cena tão bela, que já foi inspiração para tantos artistas, nós temos uma maquete, um mapa, um vislumbre da nossa própria vida cristã. Jesus nos convida a caminhar com Ele, a seguir esse modelo e a sonhar com Ele, o modelo de vida a que Deus nos propõe. Então, eu gostaria de propor 3 formas pelas quais Jesus nos faz esse convite. A primeira delas é o batismo de Jesus como um convite para o nosso batismo. O batismo marcou o início do ministério terreno de Jesus. Antes da tentação no deserto, antes de começar a chamar os 12, Jesus desceu até o Rio Jordão e foi batizado por João. Da mesma forma, o batismo marca o início da nossa vida cristã, o nosso nascimento como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E isso se tornou uma coisa tão forte na Idade Média, até agora no começo do século XX, que as certidões de batismo que a igreja emitia valiam como certidão de nascimento. O nascimento da pessoa era registrado pelo batismo. E, de certa forma, o batismo marca o nosso nascimento, sim, o nosso nascimento para a vida cristã, o nosso nascimento dentro da igreja, para a vida dentro do corpo de Cristo. E o batismo é um sacramento na nossa tradição reformada.
E um sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Não é apenas um símbolo, apenas um ritual que nós fazemos para relembrar aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos, né? Não é só uma ordenança, mas alguma coisa realmente acontece de profundo, de invisível. Uma graça invisível nos atinge quando nós somos batizados. E essa graça é a de pertencer, é de ser incorporado ao corpo de Cristo. E não só a uma congregação local, não só a uma igreja local, mas nós passamos a fazer parte da Igreja de Cristo em todas as eras e lugares. Nós passamos a pertencer a um corpo que é muito maior e que nós mesmos não sabemos qual é o tamanho dele, mas só Deus conhece todos aqueles que fazem parte da sua igreja. O batismo não é indispensável para a salvação, como proferem em algumas igrejas, algumas tradições. Deus salva quem ele escolher, da forma que ele escolher. Então, não adianta a gente criar uma certa superstição em cima do batismo, como às vezes se cria. Não adianta sair batizando todo mundo também. Então, se o batismo salva, né, então vamos evitar que todo mundo vá para o inferno, então vamos sair batizando todo mundo. Não é assim também. Temos aí o perigo de cair em uma igreja que é cultural, uma igreja que é étnica, uma igreja que todo mundo é batizado, né, nesse país, mas de verdade ninguém é cristão de verdade, ninguém teve um encontro verdadeiro com Cristo, ninguém teve, nem todos tiveram aí um encontro verdadeiro com Cristo, não vivem o cristianismo. Quando ele nasce, ele é batizado, todo mundo vai para a igreja no dia do batizado, né? Existe aí uma crítica que se faz até, né, que no Brasil tem gente que só entra em igreja em dia de batizado, casamento e funeral, batizado, casamento e velório, e nós vemos isso, né, quando o cristianismo vira uma religião cultural, uma religião étnica, uma religião assim de costume, e não um estilo de vida verdadeiro, uma vida que é vivida dentro do corpo de Cristo. Então, o batismo não é indispensável para a salvação, mas ele é indispensável para uma vida cristã em obediência a Jesus. Vejamos lá, abramos as nossas Bíblias ainda em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus aí nos deixou uma instrução muito clara de que nós devemos ir fazer discípulos e batizá-los. E nós temos essa obrigação. E a constituição da nossa igreja nos determina isso também. Nós não devemos demorar para apresentar os nossos filhos para o batismo. Não é porque o batismo não é indispensável para a salvação que nós podemos demorar o quanto nós quisermos. Deixa quando ele crescer, ele faz opção se ele quiser. Não, nós temos essa obrigação de cuidar dos nossos familiares, de levá-los, de conduzi-los a uma vida cristã. E o batismo é indispensável para uma vida cristã em obediência a Deus. A segunda forma pela qual Jesus nos convida a sonhar e a participar da vida cristã através do seu batismo é o batismo como convite à adoção de filhos. No batismo, Jesus, que antes era conhecido pelos seus compatriotas, pelos seus patrícios, como o filho do carpinteiro, aquele que era filho de José, que foi criado por José lá em Nazaré, ele foi dado a conhecer ao mundo agora como filho de Deus. A voz do céu diz: Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria, em quem me comprazo. E este é meu filho, ou tu és meu filho, não é uma frase sem significado, não é apenas Deus falando o óbvio para aqueles que estavam presentes, para aqueles que estavam vendo. Tu és meu filho, ou este é meu filho, era uma fórmula legal de adoção. Então, se você chegava para alguém e você dizia: Tu és meu filho, e ele respondia: Tu és meu pai, aquilo era uma adoção, aquilo estava legalmente sacramentado como uma adoção. Você passava legalmente a ser filho daquela pessoa e ele a ser seu pai, e com todos os direitos e obrigações que isso revelava. Então, Deus manifestou-se aqui, não que ele tenha adotado a Cristo nesse momento. Cristo sempre foi filho de Deus,
desde a eternidade. Mas aqui Deus manifesta para toda a humanidade que aquele que foi criado como filho de José, e nos documentos legais constava como filho de José, estava manifesto agora para todo mundo que aquele é filho de Deus. Este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Como comigo ainda para João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27. Temos aí uma repetição disso, uma confirmação disso. João 19, 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então temos aí Jesus tomando conta ainda da sua mãe. Provavelmente ela já fosse viúva, provavelmente porque para ela precisar desse cuidado, para ela precisar ser cuidada por um estranho, muito provavelmente José já estava morto. Então Jesus, no último momento da sua vida, nos últimos suspiros da sua vida, ele se preocupa com a sua mãe que estava ali, que o havia criado, que havia cuidado dele desde a infância, e cuida dela, colocando João, o discípulo amado, como filho adotivo dela, colocando como responsável por tomar conta dela, porque na antiguidade havia essa questão das mulheres que eram viúvas, que não tinham filhos mais, elas ficavam absolutamente desamparadas naquela sociedade. As mulheres não podiam trabalhar para fora, geralmente. Então, Jesus estava tomando conta da sua mãe naquele último momento. E no nosso batismo, nós mesmos somos adotados como filhos de Deus. Tem até um adesivo de caminhão que nós vemos aí pelas estradas, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E isso revela, na verdade, uma teologia meio defeituosa. Porque, tudo bem, somos filhos do dono, mas qual é a conduta que nós devemos ter como filhos do dono? Ainda em Efésios 4:1, vamos lá rapidinho. Efésios 4:1 nos diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós somos chamados agora pelo batismo de Cristo e pelo nosso próprio batismo, quando fomos batizados, nós somos chamados para a vocação de filhos de Deus. E o que isso significa para a nossa vida? Significa que nós podemos viver ali nos bragando, nos exaltando, nos ufanando de sermos filhos do dono do mundo. Não é assim, né? O nosso modelo de vida é aquele que é o Filho unigênito do Pai, que é Cristo. E ele não se agarrou à condição de Filho de Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, como diz naquele hino o apóstolo Paulo, a si mesmo se esvaziou. E esse modelo de humildade é aquele que nós devemos seguir como filhos adotivos de Deus, filhos adotados por Deus. Nós devemos viver de um modo digno desse nome, de filhos de Deus. Então, será que esse modo de filhos dignos de Deus é o de filhos mimados? É o de filhos que esperneiam, que fazem birra, querendo isso ou aquilo, exigindo isso ou aquilo dos seus pais? Nós vivemos um tempo de crise na criação dos filhos, né? Nós vemos aí pais que não conseguem controlar seus filhos, não impõem limites para eles, e quando eles crescem, os filhos se tornam marginais, se tornam pessoas intratáveis, pessoas que não sabem lidar com o não, que não sabem lidar com as frustrações da vida, porque não receberam limites quando eram pequenos. E nós vemos um reflexo disso na igreja hoje mesmo, na teologia da prosperidade, em que você dizem aí as igrejas, né, que você precisa exigir isso de Deus, você precisa tomar posse dessa bênção em nome de Jesus e pronto, como se o nome de Jesus fosse uma palavra mágica que abrisse todas as portas. Jesus, na verdade, nos deu algumas dicas de como nós devemos nos portar como filhos de Deus. No Sermão do Monte, por exemplo, em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus.
Na verdade, todo esse capítulo de Mateus, as bem-aventuranças, e todo o Sermão do Monte, na verdade, nos dão uma belíssima ideia de como nós devemos viver, na confiança de que Jesus cumpriu todas essas coisas antes de nós. Então, é impossível viver essa vida que Jesus propõe no Sermão do Monte? É difícil. Impossível não é. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, que nós possamos nos espelhar como filhos de Deus, como filhos adotivos de Deus, naquele que é o filho natural de Deus, naquele que é o nosso primogênito, que é o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Por fim, o batismo como convite à comunhão. Nós temos aqui, nessa cena do batismo de Jesus, aquilo que a teologia chama de uma teofania completa. Nós temos aqui uma manifestação de toda a Santíssima Trindade, em toda a sua divina plenitude. A voz do Pai, exaltando o Filho e ungindo com o Espírito Santo. Deus é em comunhão. Deus, mais do que existe, Deus é aquele que diz eu sou. Deus é em comunhão na Trindade. Deus não é sozinho. O nosso Deus não é um Deus individualista, não é um Deus fechado em si mesmo. A teologia chama essa existência, esse ser de Deus como Trindade, com uma palavra grega que se chama pericorese. Pericorese, se a gente for rachar essa palavra no grego, peri, em volta, em torno, perímetro, né? Nós temos aí pericorese. E corese vem da mesma raiz de coreografia, de dança, de coro. Então, Deus é um Deus que é em uma dança de roda, diziam os teólogos desde a antiguidade. Pericorese significa isso, uma dança de roda. Deus, desde a eternidade, é Deus e existe nessa trindade, nessa pericorese, nessa grande dança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos aí Gênesis 1, logo no começo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o seu Espírito estava sobre as águas. E querendo assim ilustrar isso, querendo ser um novo autor de Gênesis, né? Querendo dar uma nova ênfase a Gênesis, João 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo eterno de Deus é Cristo. Então nós temos aí toda a Santíssima Trindade coexistindo, cooperando, colaborando em comunhão eterna, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. E nós somos convidados pelo batismo de Jesus a participar dessa comunhão tanto com Deus, que nós passamos a ter, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós, a partir do momento que nós somos chamados por Deus à vida com Ele, chamados para uma vida de cristãos, e também como nós mesmos, como o corpo de Cristo entre nós mesmos. Então nós passamos a integrar uma grande comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, que é a Igreja. Nós somos cristãos e o cristianismo é praticamente a única religião, que se tem notícia, que não existe modo de se praticar sozinho. Você não pode ser um cristão sozinho. Não dá para ser um bom cristão, um cristão obediente, sozinho. Você precisa de uma comunidade, nós precisamos da comunidade de fé para crescermos na fé. Nós precisamos uns dos outros. Tanto que os apóstolos todos, em todas as cartas, têm alguma manifestação de suportar-vos uns aos outros mutuamente, edificai-vos uns aos outros, perdoai-vos os pecados uns dos outros. Por quê? Nós precisamos uns dos outros. Nós não temos como sermos cristãos sozinhos. Nós dependemos dessa comunhão. E quais seriam os modos de exercitar essa comunhão? O modo principal, segundo a nossa teologia reformada, é no culto. O fim principal do homem, diz o nosso catecismo, é adorar a Deus e gozá-lo pela vida eterna, glorificar a Deus e gozá-lo pela vida eterna. E teólogos mais novos, como o von Aumen, o teólogo suíço von Aumen, que diz que o culto é a principal atividade da igreja. E todas as demais atividades da igreja, a evangelização, o serviço ao próximo, as esmolas, o serviço de caridade, tudo isso parte do culto, parte da nossa adoração a Deus. Então, nós exercitamos essa comunhão quando nós nos reunimos aqui como igreja, quando nós nos reunimos como igreja em qualquer lugar onde o nome de Jesus Cristo é proclamado.
é invocado, é anunciado, todas as vezes que nós nos reunimos para oração, para render adoração a Deus, para estudar e escutar da palavra e tomar parte dos seus sacramentos, e isso é muito oportuno, porque nós hoje no calendário cristão observamos aqui o texto do batismo do Senhor, e vamos participar agora também do sacramento da Eucaristia, que é a Santa Ceia. Então, na palavra, na comunhão, na oração e nos sacramentos, é talvez a principal forma que nós nos fazemos comunhão, que nós nos fazemos corpo de Cristo. Nós, quando nos reunimos, nós não somos um ajuntamento de indivíduos, não somos um bando de indivíduos que se junta no domingo à noite ou no domingo de manhã para louvar a Deus, cada um por si, cada um prestar o seu culto a Deus. Não. Todos nós, quando nós nos reunimos, nós deixamos de ser um, dois, um indivíduo, nós passamos a ser o corpo de Cristo. E nós temos a garantia de que Cristo mesmo nos deu, que o nosso Senhor nos deu, de que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali eu estarei. Então nós temos a garantia de que nós somos o corpo de Cristo e nós não estamos sem cabeça, nós não somos um corpo sem cabeça. O nosso cabeça se faz entre nós toda vez que nós nos reunimos como corpo. Nós somos um corpo completo e perfeito pela graça de Deus. Outra forma de exercitar essa comunhão é na vida em comunidade, saindo aqui das portas do culto, mas vivendo ainda como comunhão dos cristãos. Nós temos aí Atos 2 como exemplo, de que os cristãos participavam todos os dias da vida uns dos outros, não apenas no domingo, não apenas no culto, mas todos os dias eles perseveravam unânimes em oração e em comunhão. Todos participavam das necessidades uns dos outros, das tristezas e das alegrias uns dos outros. E isso é o ideal que nós devemos ter para nós. É difícil viver como a igreja em Atos, a igreja no começo, era pouca gente, era diferente, era uma outra sociedade, mas isso é algo que Deus propõe para nós, aqui e hoje. Nós devemos ter comunhão, comunidade, não apenas no culto, mas também na nossa vida em comum durante a semana. Quantas vezes nós não sabemos da vida um do outro, se às vezes acontece alguma coisa? E hoje nós temos aí a notícia desse falecimento que houve na nossa família, na família dessa igreja. Não apenas na família que perdeu um membro, uma filha, uma irmã, mas todo o corpo aqui tem lutado, todo o corpo aqui sente a dor dessa família. Nós somos a mesma e uma e a mesma família. Outra maneira pela qual nós somos chamados à comunhão é na grande comissão a que Jesus nos chamou, ali em Mateus 28, que nós já lemos. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Nós vamos por todo mundo e por todo mundo hoje nós podemos encontrar os nossos irmãos. Por todo mundo nós podemos encontrar o nome de Cristo sendo proclamado. Há lugares ainda que eles precisam ser anunciados e nós somos chamados a isso. E nós temos essa oportunidade de criar o corpo de Cristo, de expandir o corpo de Cristo, de torná-lo maior, de torná-lo mais forte, proclamando a palavra. Não apenas lá no estrangeiro. Muitas vezes nós pensamos em missão, nós pensamos naqueles missionários que estão lá no estrangeiro, em culturas totalmente diferentes da nossa. Mas quantas pessoas nós conhecemos que às vezes não têm nenhuma formação cristã, nem mesmo cultural, que às vezes não tem nem mesmo aquela formação de católico não praticante que vai na igreja, no casamento, no batizado, no velório. Às vezes nem isso, às vezes não conhece absolutamente o nome de Cristo. E nós temos a oportunidade de fazer o nome de Cristo conhecido e de engrandecer o corpo de Cristo, de criar novos irmãos assim. Por fim, nós podemos participar dessa comunhão no exercício do amor. Quantas vezes nós ignoramos a situação daquele irmão que está necessitado, nós não temos notícia daquele irmão que às vezes está precisando de um apoio, não apenas espiritual, não apenas da nossa oração, mas às vezes ele precisa de uma cesta básica também. E nós podemos fazer muito como igreja. Tem uma estatística ainda de que a SAF da Igreja da Escócia ainda é a maior ONG beneficente do mundo. Aliás, do mundo não, mas de toda a Escócia. A maior sociedade beneficente de toda a Escócia é a SAF da Igreja da Escócia. Então, nós temos a oportunidade de fazer o bem, nós ainda somos conhecidos por isso, nós podemos ainda dar o nosso testemunho para o mundo dessa forma, ajudando,
como nós podemos dizer ao nosso irmão, diz aquela passagem, então vai, fica em paz, se esquenta e come, se ele não tem condição para isso? E nós podemos dar essa condição para ele, de ele ir, se esquentar no frio, de comer alguma coisa. Então, que nós tenhamos em mente o exercício do amor, como um mandamento que nós temos, né? A carta de Tiago é inteira voltada para essa questão das obras que nós muitas vezes negligenciamos. Concluindo, portanto, no seu batismo, Jesus nos convida a viver a vida cristã em obediência a Ele, em imitação a Ele, a sonharmos essa vida cristã com o nosso batismo, no qual nós somos adotados como filhos de Deus, e nós somos incorporados ao corpo de Cristo. Jesus nos convida ao batismo como adoção de filhos, e que nós, como filhos de Deus, nos portemos como dignos, de modo digno, desse nome, dessa vocação para a qual nós somos chamados, e assim também testemunhamos. E por fim, o batismo como convite à comunhão, que nós estejamos atentos à comunhão, que nós não negligenciemos as nossas reuniões, tanto a nossa celebração do culto no domingo, como também as nossas reuniões durante a semana, como às vezes nós não temos nada durante a semana, mas dá uma ligada para aquele irmão que faz tempo que você não vê notícia, faz tempo que ele não vem aqui. Essa atenção não é responsabilidade apenas do conselho, não é responsabilidade apenas do pastor. Todos nós somos protestantes, nós cremos no sacerdócio universal dos santos. E nós temos essa responsabilidade com o nosso irmão, como pastor dele também. Nós somos todos sacerdotes uns dos outros. E que nós, então, tenhamos esse cuidado uns com os outros para a saúde do corpo de Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.